Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Venho por meio desse vídeo trazer uma mensagem da parte de Deus aos vossos corações. Abram as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, que fala sobre o anúncio do nascimento de Jesus. O texto diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto maravilhoso que fala da serva do Senhor chamada Maria, né, que é uma referência nas Escrituras. Maria foi uma jovem, né, escolhida por Deus ali da cidade de Nazaré, na Galiléia, uma pequena vila, né, com poucos moradores, um lugar muito simples, certo? E ela, o texto nos diz que ela era uma virgem, ou seja, ela estava, e diz também que ela estava desposada, ou seja, estava noiva com um homem chamado José. E o anjo aparece a ela anunciando que ela iria ficar grávida, né, do Salvador. Quando nós lemos Gênesis no capítulo 1, 3, versículo 15, nós vemos lá a primeira profecia messiânica acerca do Messias, acerca de Jesus. E lá nós temos uma promessa, né, que fala que Deus, falando com o inimigo, com Satanás, diz assim, ó: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente. A tua semente fala da semente da mulher. A semente da mulher. Quem é a semente da mulher? Jesus Cristo. Jesus viria, certo? Para desfazer toda a maldição do pecado que entrou através da queda do homem, né? Da queda de Adão e Eva. E essa promessa messiânica, ela iria transcorrer todo o percurso de Gênesis até chegar na cruz, ali nos evangelhos. Mas para isso, para que Jesus viesse nascer, a semente da mulher, teria que ser através de uma virgem, certo? Por quê? Porque toda mulher, todo ser humano que nasce é semente de homem. Todos nós somos sementes de homem. Nossos pais casaram-se, o pai coloca a semente na mãe, a mãe engravida e aí nasce, né, o ser humano, o homem ou a mulher. Todos nós somos semente de homem. Mas o único na história da humanidade que está registrado em Gênesis 3,15, que é semente da mulher, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Jesus não foi gerado por homem. Jesus foi gerado pela virtude do Espírito Santo no ventre de Maria, para que ela pudesse gerá-lo, né? E aí, Maria, o texto nos diz, né,
que o anjo diz, salve a agraciada. O que quer dizer agraciada? É que ela foi agraciada por Deus, ela recebeu a graça da parte de Deus de ter o Filho de Deus, de ter Jesus, de dar à luz o Filho de Deus, né? E isso quer dizer o quê? Que ela, graça quer dizer favor imerecido, porque Maria, ela era uma pessoa como eu e você, entendeu? Ela nasceu, ela nasceu da linhagem de Adão e Eva, assim como eu e você. Então, todo ser humano tem, né, a natureza pecaminosa. Nós herdamos de Adão e Eva essa natureza pecaminosa. E assim também ela tinha, né? Mas ela era uma mulher que procurava servir a Deus. Ela era uma mulher que é temente a Deus. Ela era uma jovem de 14 a 16 anos que temia ao Senhor. E Deus escolheu ela para que ela fosse a mãe do Redentor, certo? E mais o texto nos diz, irmãos, que quando ela viu o anjo falar aquilo, ela ficou, versículo 29, e vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, né? Considerava que saudação seria aquela. E o anjo, para acalmá-la, no versículo 30, diz assim, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Aí ele continua, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande, né, e chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, o anjo apresenta para ela o tamanho da responsabilidade dela. Ela iria dar à luz aquele que foi prometido lá em Gênesis 3,15, e que no decorrer da história as promessas iam sendo através dos profetas mencionadas, né, como lá em Isaías 7,14, que fala que ele iria ser gerado de uma virgem e o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? E aí, no decorrer da trajetória, né, de todo o percurso de Gênesis até chegar na cruz, Jesus ele é prometido com textos e promessas messiânicas, né, do nascimento dele através de uma virgem. E aqui se cumpre. Quando ela olha o tamanho da responsabilidade, ela faz uma pergunta, no versículo 34. Como se fará isto, visto que eu não conheço o varão? Visto que sou virgem, como que eu vou ficar grávida se eu sou virgem? Eu nunca deitei com homem nenhum. E aí, irmãos, uma coisa que me deixa, sabe, aqui, maravilhado, é que a pergunta dessa mulher, né? É a pergunta dessa mulher. A pergunta dela é uma pergunta de fé. É uma pergunta de fé. Por quê? Porque ela não está perguntando, né? Ela não está fazendo uma pergunta como a pergunta, né, de Zacarias. Quando o anjo apareceu a Zacarias e disse a ele, Zacarias estava no templo, né? E o anjo se apresenta a Zacarias, né, e fala com ele, porque a mulher dele era estéril, já estava idosa, né? Mas ele orava para que Deus lhe desse um filho. Zacarias era um profeta. E aqui no capítulo 1 também de Lucas, o texto nos diz assim, ó, no versículo 13 do capítulo 1. E o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e porás o seu nome João, né? E terás prazer e alegrias, muitos se alegrarão no seu nascimento. Está falando do nascimento de João Batista, porque sua esposa, Isabel, engravidou de João Batista. Só que Zacarias, né, ele, no versículo de número 19, o anjo diz assim, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas boas novas. Por que o anjo falou isso?
Porque o Zacarias, vendo o anjo, vendo a promessa, ainda duvida do que o anjo fala. Um sacerdote, né? No versículo de número 18, ele diz assim, ó: como saberei isto, pois eu já sou velho e a mulher avançada de idade? Ele faz esse questionamento. A pergunta de Zacarias, irmãos, é uma pergunta de dúvida, de falta de fé, de incredulidade, certo? Porque o anjo chegou para ele, falou para ele, foi claro com ele, diz: eu sou Gabriel, o anjo do Senhor. Ele vendo o anjo ali, ele ainda duvidou. Quando você lê o texto aqui, olha só, mais um, no capítulo de número 1 também, versículo 37, versículo 36, quando o anjo diz para Maria, ó: eis que também Isabel, tua prima, né, que é a esposa do sacerdote Zacarias, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ela diz assim, ó: porque para Deus nada é impossível. O anjo que está falando com Maria. E o texto aqui, porque para Deus nada é impossível, nos leva em Gênesis 18, 14. Quando o anjo fala, né, com a mulher de Abraão, né, com Sara. E Sara ainda duvida da promessa do filho também. Sara e Zacarias duvidam das promessas. E aí ficam questionando, né, a pergunta da incredulidade. Mas quando Maria diz assim: como se fará isto, visto que eu não conheço varão? Ela não está perguntando, ela não está dizendo: isso aí não vai acontecer, porque eu sou virgem. Não é? Ela não está falando isso. Ela está dizendo assim: eu entendo que Deus irá fazer, mas eu quero saber como é que ele vai fazer. Entendeu? Eu quero saber como é que ele vai fazer. É isso que ela está falando. A pergunta dela é uma pergunta de fé. Entendeu? Porque ela não está entendendo como Deus vai fazer, mas ela sabe que Deus vai fazer. E é tanto que o anjo diz assim, ó: porque para Sara, o anjo repreende Sara, lá em Gênesis 18. O anjo repreende Sara, 18, 14. Já para Zacarias, o anjo também repreende Zacarias e diz assim: olha só o que é que o anjo diz, ó, para Zacarias. Ele diz: eu sou o anjo que te assiste diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te essas boas novas, né? Todavia ficarás mudo, né? E não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que em seu tempo se hão de cumprir. Você duvidou. Você duvidou. Enquanto que Maria, olha só o que é que o anjo diz. Maria diz: como se fará isto, tendo em vista que não conheço varão? Ou seja, Maria está dizendo: eu sei que Deus vai fazer, mas eu quero entender como que é que ele vai fazer. Aí o anjo responde. Olha só, versículo 35. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo respondeu a ela como que iria acontecer. O anjo não a, confrontou. O anjo não corrigiu ela por conta da falta de fé dela. Não, o anjo respondeu a resposta dela, porque a pergunta dela era uma pergunta de fé. Ela sabia que Deus iria fazer, só não sabia como Deus iria fazer, certo? Então Maria aqui é uma referência, uma jovem de 14 a 16 anos, dando um show aí de fé para nós, né? Vencendo aí até a fé de um sacerdote, Zacarias, um homem idoso, um homem já acostumado a andar com Deus.
e a fé de Sara, a mulher de Abraão, que é o pai da fé. Veja o exemplo que essa jovem, né, Maria, nos dá nos dias de hoje. O exemplo da fé. Certo? O exemplo da fé. E quando o anjo responde a ela, no versículo de número 38, ela diz assim, ó: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Olha só. Maria aqui, irmãos, ela não está dando uma ordem para o anjo. Ela não está dando uma ordem para o anjo. Se não é anjo, pode fazer, né? Porque ela não tem autoridade para dar ordem para o anjo. Mas ela está se submetendo à vontade de Deus. E diz, olha, eu sei que Deus vai fazer. Não entendo como Deus vai fazer. Mas cumpra-se em mim segundo a vontade do Senhor. E aqui está a maior lição que nós aprendemos através dessa mulher. É que Maria tinha planos em sua vida. De casar, sabe? Casar virgem e ter ali, né, a sua vida normal, como todos os demais. Mas Deus ali entrou e disse, não vai ser desse jeito. Vai ser do meu jeito. E Maria, ela se turbou com a ação do anjo, com aquelas palavras, porque ela não queria daquele jeito. Só, irmãos, que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não é do nosso jeito que as coisas acontecem. Sabe? Muitas das vezes você planeja, você, sabe, executa, planeja, constrói. E as coisas saem do seu plano e você não entende. E você não entende. Porém, meus irmãos, seguindo o exemplo desta mulher, desta jovem mulher, nunca duvide do que Deus vai fazer. Mas creia, ainda que você não entenda o que Deus está fazendo na tua vida, creia tão somente e seguindo as palavras de Maria, diga, cumpra-se, eis aqui o servo do Senhor. Eis aqui o servo do Senhor. A minha vida não pertence a mim. A minha vida é tua, Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a tua. E Maria foi bem-aventurada, porque ela foi mãe do Filho de Deus, de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que veio ao mundo, morreu, ressuscitou, assentou à destra de Deus Pai, né? E hoje está salvando a humanidade pelo poder do seu reino. Que nós possamos seguir, meus irmãos, os exemplos de Maria e entender que o que acontece conosco, louvado seja Deus, é permissão de Deus, certo? Ainda que nós não entendamos, que nós possamos permitir que Ele trabalhe em nossa vida e cumpra-se em nós a sua vontade. Amém? Que Deus os abençoe e eu agradeço em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.